Olá pessoal, eu sou Janaína Queradia, do In Loco Novas Tendências do Direito. E hoje nós temos aqui uma grata satisfação de estarmos com o Dr. Cássio Teles. O Dr. Cássio Teles está hoje na presidência da Comissão Nacional das Prerrogativas dos Advogados. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Janaína. Satisfação estar aqui conversando com o teu público aí que tem acompanhado aí, que cada vez cresce mais. E tá muito legal porque o objetivo dessa coluna, do espaço no YouTube, é transmitir informações e compartilhar experiências. E nessa semana, doutor, nós estamos então comemorando a Semana dos Advogados. E nessa semana nós temos a coluna do Paraná Portal, nós temos nosso canal do YouTube e nós temos um grande evento acontecendo no dia 10, né? Hoje, em especial, na FAP. E eu gostaria de saber, como do senhor, qual é a importância do advogado para a sociedade? O advogado, ele intercede, né? O advogado é aquele que é chamado para interceder por alguém. E ele, nessas interferências, sempre vem no sentido de promover a justiça, restaurar o respeito ao direito quando ele é violado e realizar a justiça. Todos nós, advogados e as advogadas, trabalhamos para servir, portanto, a população no sentido de alcançar a paz social. Eu sempre tenho dito que os advogados não são profissionais que devem promover a discórdia, promover aventuras jurídicas, e sim, os advogados devem contribuir para que a sociedade viva em harmonia. É claro que nós somos chamados, via de regra, em situações de conflito. Sim. Mas nem por isso nós temos que acirrar esse conflito, aumentar as tensões entre os litigantes. Pelo contrário, o nosso papel é buscar uma solução que, evidentemente, restaure o respeito ao direito e que promova a justiça, que, por consequência, trará o bem-estar social. E o que significa essa Comissão das Prerrogativas dos Advogados? A Comissão de Prerrogativas, ela tem por objetivo preservar o respeito às prerrogativas dos advogados, que todos sabem são a garantia de uma advocacia independente, plena e que atenda efetivamente o cidadão. O Estado, ele, dentro da administração da justiça, ele está estruturado através do Poder Judiciário e através do Ministério Público. São estruturas estatais pagas pelo dinheiro dos contribuintes, que tem toda uma infraestrutura para proporcionar o trabalho de magistrados, promotores, e cada qual faz o seu papel. O Ministério Público, via de regra, acusa, a magistratura julga, e cabe à advocacia, via de regra, a defesa. Para defender bem a sociedade e o cidadão, os advogados precisam ter garantias. Por isso que a lei assegura, por exemplo, que nós temos o direito ao sigilo da conversa com os nossos clientes. É para nós essa garantia? Não. É para o cliente, para o cidadão, que deve ter o direito de procurar sempre um profissional e a esse profissional relatar tudo, Sim. sem o receio de estar sendo gravado e interceptado. E essa é uma luta que a Ordem sempre tem defendido e nesses últimos anos, com maior ênfase ainda, porque não se admite que o cidadão não tenha este mínimo direito. O cidadão que está preso, esse mais ainda, né? E a gente está ouvindo por aí já um discurso no sentido de que tem que gravar todas as conversas nos presídios entre advogados e os que lá estão detidos. Que, via de regra, não são ainda julgados, né? Estão ainda em processo de apuração dos delitos que cometeram, se sim ou se não, né? Ora, essa iniciativa, ela viola direito fundamental do cidadão, não é o direito do advogado, né? É o direito que o cidadão tem
de falar reservadamente com aquela pessoa que ele escolheu para realizar a sua defesa. No momento que nós quebrarmos isso, nós estaremos quebrando a ampla defesa da sociedade. Então, as prerrogativas, né, o direito de acesso pleno aos autos, o direito de conversar com o magistrado independente de hora marcada, o direito de usar a palavra em todas as sessões, o direito de acessar os prédios públicos para colher o material, provas, consultar processos que dizem respeito ao cidadão, tudo isso são prerrogativas que a lei dá ao advogado para que ele possa realizar uma defesa efetiva. Me fez lembrar muito o artigo 133 da Constituição Federal, que é aquele que realmente busca concretizar na norma magna, né, o que nós temos de mais precioso dentro da atuação do advogado. Exatamente. E, doutor Cássio, me diga uma coisa, dentro de tudo que o senhor tem visto, estando na presidência dessa comissão, quais são os maiores desafios do advogado hoje? Olha, na área da prerrogativa, das prerrogativas, né, eu diria assim que a gente tem visto alguns excessos, né? Especialmente o jovem advogado, né, aquele que está começando a carreira, a jovem advogada, né, a gente vê muita dificuldade de acesso nas unidades policiais, acesso ao processo, nas operações do crime organizado também. A gente vê também a dificuldade que os advogados têm num direito básico do cidadão, que é acessar o processo para saber qual é a acusação, que provas estão sendo ali, foram colhidas para acusar aquele cidadão que ele constitui. Então, muitas vezes, a família, ela deposita no advogado toda a confiança e espera notícias do advogado sobre a condução, né, do processo, o que vai acontecer, as expectativas, mas o advogado sequer tem condições de dizer alguma coisa, porque os autos estão em sigilo, não se tem acesso a todas as provas. Então, essa é uma grande dificuldade. Eu acho que o poder público precisa repensar rapidamente isso, porque isto viola direito fundamental do cidadão, não é do advogado. O advogado não consegue trabalhar, evidentemente, mas é o cidadão que acaba sendo aviltado. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento na sociedade brasileira de escândalos. Todos nós estamos indignados com esses escândalos, nós queremos que a corrupção seja devidamente punida. Agora, nós temos que lembrar que há o devido processo legal. Nós temos que lembrar que todo cidadão tem direito à defesa. Nós temos que lembrar que a nossa Constituição estabeleceu o princípio da presunção da inocência. Então, todos são inocentes até que se prove o contrário. E aí é que entra o advogado, para defender exatamente essas garantias fundamentais da cidadania, que são garantias também da democracia. Um país que é democrático tem que respeitar os seus cidadãos. E o que falar do desagravo público? O desagravo é uma figura que nós temos na nossa instituição quando há uma grave violação de prerrogativa profissional de um colega nosso, de uma colega, por parte de uma autoridade. A ordem manifesta-se publicamente em sessão de desagravo, prestando solidariedade àquele colega, aquela colega, mas não só isso. A ordem faz questão de se posicionar para dizer que autoridade alguma pode violar as prerrogativas dos advogados porque ela está atingindo a sociedade com aquela violação. E agora que está se aproximando, então, dia 11 de agosto, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, tanto para a sociedade como para aquele estudioso do direito que vai iniciar as suas tratativas e o advogado que já está aí, né, nessa jornada de constante busca pela justiça. A mensagem que eu deixo em relação a esse dia comemorativo da advocacia é de confiança. Eu confio muito que a indispensabilidade dos advogados e advogadas, ela sempre será reconhecida na nossa sociedade.
Eu acredito muito que nós temos, na grande maioria da nossa classe, profissionais de excelente qualidade. Eu também faço uma mensagem de confiança na ética profissional dos nossos advogados, necessária para que também quem nos procura, depositando a confiança em nós, tenha respostas em tudo isso. Enfim, eu deixo uma mensagem assim de efetiva confiança. Eu gostaria então de agradecer ao Dr. Cássio, que desde a primeira oportunidade em que foi convidado, se colocou à disposição, deixou um espacinho dessa agenda dele tão preciosa para conversar conosco, e seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa coluna do Paraná Portal, a todas as nossas redes sociais, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, Janaína, de conversar contigo, conversar com o público que nos assiste, e quero mais uma vez aqui parabenizar esse trabalho que você está fazendo pela difusão da cultura jurídica, pela apresentação à população em geral também, do que significam os vários agentes que atuam na promoção da justiça. E é muito importante isso. Eu acho que com esse trabalho nós estamos avançando na cidadania. Meus assim parabéns. Esperamos. Muito obrigada, doutor. E acompanhe nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais e a página, a coluna do Paraná Portal. Até mais. Tchau, tchau.